Atenção, vascaínos! Eu sou o Saulo Viana e nós estamos aqui numa região muito importante do nosso Amazonas, no Alto Solimões, onde nós temos a tríplice fronteira entre os países do Brasil, a Colômbia e o Peru. A cidade de Tabatinga tem uma forte e grande diversidade cultural e também gastronômica. Aqui a gente vê um intenso vai e vem de brasileiros, colombianos e peruanos na cidade. E aqui no Alto Solimões e na cidade de Tabatinga não é diferente do resto do estado do Amazonas. Nós temos vários torcedores apaixonados pelo nosso Vasco que acompanham o nosso canal, o Atenção Vascaínos. E aqui é mais uma dica para que todas as pessoas que acompanham diariamente a notícia do nosso Vascão possam conhecer o estado do Amazonas. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon. Faísca Taon de vitória, de uma onda positiva, que o Vasco, desde a eliminação contra a equipe do Botafogo, vem construindo. Nos últimos 2 jogos, 2 vitórias e 2 vitórias com autoridade. E é isso que importa. E olha que o jogo de ontem contra a equipe do Cruzeiro, ele gera muitas análises, muitas observações, porque foi um jogo, para quem gosta da parte tática, um prato cheio. Vou tentar trazer aqui para vocês as minhas impressões, tanto individuais como também do coletivo. Agora, o que eu vou pedir para você já no início desse Faísca Taon é sentar o dedão no like, compartilhar, deixa seu comentário, que eu faço questão de ler absolutamente todos para ter essa interação com você, torcedor vascaíno. Depois da vinheta eu volto com a minha companhia, a Prancheta, falando muito desse Vasco e Cruzeiro. Só mais um detalhe, show, zona do rebaixamento. Agora é olhar para cima. Depois da vinheta eu volto, com ela, trocando ideia com você. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, que bom poder acordar esse domingo e falar de um Vasco vencedor, de um Vasco que vem jogando bem, de um Vasco que vai, aos poucos, se afastando da zona do rebaixamento e podendo olhar para frente, para ter um final de ano com mais tranquilidade o seu torcedor e principalmente pensar nesse mês de dezembro, que tem tudo para ser um dezembro mágico diante da nossa participação na semifinal da Copa do Brasil. Antes de eu colocar a minha prancheta em prática, eu vou dar um recado aqui para você. Por favor, torcedor vascaíno, se você está pensando em adquirir qualquer material relacionado ao esporte, pega esse QR Code que está aí na tela, passa o seu celular e aproveita o desconto que o cupom Atenção Vascaínos traz para você na FUT Fanatics. Além do desconto do cupom Atenção Vascaínos, ainda tem o desconto no Pix. E a FUT Fanatics é aquele tipo de portal que quem gosta de esporte entra e não vai levar apenas um produto. Prepara o carrinho que você passa ali e leva muita coisa. Inclusive produtos relacionados ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Então dá aquela moral pra gente aqui no canal e compra através da FUT Fanatics. Pois bem, torcedor vascaíno, ontem o Vasco conseguiu mais uma grande vitória perante a equipe do Cruzeiro. 2-0. Eu fiz essa brincadeira aí na capa com o goleiro Cássio do Cruzeiro sobre a tal da maldição que o Vasco nunca tinha vencido o Cássio até hoje na carreira. A gente não pode esquecer que lá em 2012, naquele fatídico lance do Diego Souza, parece que abriu um portal para que o Vasco não conseguisse derrotar o Cássio no gol, sendo principalmente da equipe do Corinthians, como agora, nesses últimos um ano e pouquinho, que ele trocou o Corinthians pelo Cruzeiro. E sabe por que o Vasco conseguiu quebrar essa maldição
que nunca existiu, porque hoje o Vasco tem um elenco e um treinador capaz de vencer uma equipe que o Cássio está embaixo das traves. Porque até então, se a gente parar para pensar de 2012 até esse ano, toda vez que o Vasco tinha um confronto contra o Corinthians ou até mesmo com o Cruzeiro, nesse tempo que o Cássio está aí, o Vasco tinha uma equipe muito abaixo ao adversário. Então fica difícil vencer. Aí você vem, a torcida gosta disso, né? Dessa história da maldição, que não ganha do Cássio, não sei o quê. Isso é tudo bobagem. Você quer ser um time azarado, é você ter técnico ruim e jogador ruim. Você quer ser um time com sorte, é você ter jogadores bons e treinador bom. E foi isso que fez com que o Vasco vencesse o Cruzeiro na noite de ontem em São Januário. No aspecto tático, o que aconteceu nesse jogo? O técnico Fernando Diniz montou aquela base que me parece que hoje é a equipe titular do Vasco. Independente desses jogadores que estão fora, eu acho que não foge muito da hora que tiver todo mundo à disposição do time titular do Vasco ser esse que iniciou a partida de ontem. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert e Renan e Puma Rodrigues. Hugo Moura, Barros e Coutinho. Rayan de um lado, Verratti centralizado e Nuno do outro. A equipe do Cruzeiro, eu acredito que é a equipe mais bem treinada no Brasil no ano de 25. E eu chego a essa conclusão pelo custo-benefício do elenco que ela tem e pelo futebol que apresenta e pela pontuação que ela tem na tabela. Porque os dois, que tem muito dinheiro aqui no futebol brasileiro, o rival e o Palmeiras, é elenco que não acaba mais. Então acaba facilitando a posição deles na tabela e o trabalho do seu treinador. Já o Cruzeiro, treinado aí pelo xará do nosso goleiro, o Leonardo Jardim, é um baita trabalho de campo. Ninguém chega a uma semifinal de Champions dirigindo o Mônaco da França se não entender muito de bola. E o Leonardo Jardim faz uma equipe do Cruzeiro que tem uma transição muito rápida, uma equipe que busca o gol, uma equipe que é muito dinâmica, que trabalha muito. Primeiro, no Lucas Silva, trazer aqui para o torcedor a minha prancheta para tentar mostrar uma primeira linha de construção com o Lucas Silva, uma segunda linha de construção com Matheus Pereira e aqui lateral ocupando espaço de um lado, lateral ocupando espaço do outro e aqui por dentro, tanto o Caio Jorge quanto o Wanderson procurando atacar esse espaço aqui. Então é uma linha de construção com o Lucas, uma linha de construção com o Matheus Pereira e aqui esses dois atacantes buscando muito a profundidade. E aí que o Diniz ontem conseguiu competir num bom nível. Porque o que acontece? Quando o Vasco perdia a bola aqui no campo de ataque, o Vasco precisava fazer essa recomposição com 4 jogadores muito rapidamente e acabar baixando a linha. Porque o que acontece? Se você não baixar a linha, não começar a trabalhar com ela aqui, é tudo que o Caio Jorge quer para ser acionado pelo Matheus Pereira e atacar esses espaços aqui, principalmente se você tiver com uma linha alta. Quantos gols a gente já viu do Caio Jorge nesse campeonato, arrastando, buscando a bola aqui de trás. E o Vasco ontem, com uma zaga muito sólida, com Cuesta e Robert e Renan, evitou com que o Caio Jorge pudesse dar essas arrancadas. A partir da hora que o Vasco perdia a bola no campo de ataque, o Vasco já baixava a linha e com muita proteção de Barros e de Hugo Moura. Então, esses dois jogadores aqui na frente dos 4 zagueiros acabaram não deixando o Matheus Pereira trabalhar tão livremente como a maneira que o Matheus Pereira gosta de trabalhar, procurar esse espaço nas 2 linhas de 4. Mesmo assim, o Matheus Pereira não fez uma partida má. É que é muita qualidade envolvida no plano de jogo do Léo Jardim. O que o Vasco fez, na minha opinião, ontem com as substituições e que no primeiro tempo não estava acontecendo. Primeiro, relembrar o primeiro gol do Vasco. O primeiro gol do Vasco nasce numa bola que estava no pé, no Puma aqui, o Paulo Henrique dando amplitude do lado de cá, aqui Jonathan e Fabrício Bruno, o goleiro do Cruzeiro, Cássio, aqui. No meio dos dois, o Verratti, aqui, sendo marcado. A hora que o Puma faz essa inversão para o PH aqui, o PH ganha, o Rayan, que na teoria era o extrema desse lado, vem para dentro da área. O Fabrício Bruno está segurando o Verratti pela camisa aqui nessa situação e o Jonathan está tentando fazer o sanduíche aqui com o Verratti. O Rayan chega de trás, atropela e faz 1-0.
Eu, há algum tempo, bato na tecla que eu acho que o Verratti tem que jogar cada vez menos com a camisa do Vasco. Ontem, mais uma vez, ele se doa muito na parte defensiva, briga, é um guerreiro, só que não gera jogo. Cada vez que a bola chega até ele, ela bate e acaba voltando. Só que nesse lance aqui do primeiro gol, fica claro a importância dele nesse jogo aéreo, porque os adversários sempre vão ao encontro dele e acaba sobrando espaço para que outros jogadores possam aparecer dentro da área, e ontem, para mim, ficou muito claro isso. Já no lado esquerdo aqui, o Puma já tem aí a tendência de vir por dentro. E o Nuno Moreira, infelizmente, não fez uma boa partida. Não sei se está sentindo aí na questão do tornozelo, alguma coisa assim, mas não foi algo assim de grande futebol, como o Nuno já vem mostrando. No segundo tempo, com 10 minutos, o que fez o técnico Fernando Diniz? Fez aí duas alterações que eu tinha citado já no intervalo com o Emerson Rocha. O Emerson perguntou assim: Jean, quais as alterações que você faria já no intervalo? Eu disse: olha, Emerson, eu não sei se já no intervalo, mas no início do segundo tempo eu saco o Verratti, eu saco o Nuno e boto o Andrés Gomes para jogar e boto o David. Porque o que estava acontecendo no primeiro tempo? O Vasco tinha uma transição ofensiva muito forte pelo lado direito, sempre com Rayan e PH. Só que a partir da hora que eles chegavam nessa zona do campo, aqui, com a bola fazendo essa transição, com a zaga do Cruzeiro correndo para trás, nem Verratti conseguia acompanhar, nem Coutinho conseguia acompanhar, nem Nuno conseguia acompanhar. Então, eles acabavam chegando numa zona do campo para botar a bola dentro da área ou achar um passe, e a área estava apenas os zagueiros do Cruzeiro. A área não estava povoada com os jogadores do Vasco. E como bem disse o Diniz ontem na coletiva, o Cruzeiro sempre busca essa profundidade. Então, se eu tenho uma equipe que busca profundidade e a última linha sobe, eu vou ter dificuldade para sair jogando curto. Eu também vou começar a procurar profundidade. Então, começou a ficar um jogo de trocação. Profundidade para cá, profundidade para lá. Arrasta para cá e arrasta para lá. E quando foge do controle, jogador igual o Verratti já não participa mais do jogo. E dificulta para um jogador igual o Nuno, que não é um jogador de velocidade, é um jogador de pé bom, de bola no pé. O que faz ele? Saca esses dois, coloca o Rayan mais centralizado, abre o Andrés Gomes de um lado, abre o David do outro e parte para a trocação com essa equipe do Cruzeiro. E é até engraçado a gente falar sobre isso, porque o Fernando Diniz é um técnico, um treinador que já se caracterizou tantas vezes por ter o controle do jogo e o controle da posse, e me parece que a ideia inicial do Diniz ainda existe no seu DNA, mas o seu trabalho está sofrendo muitas mutações. Um jogo igual ao de ontem, se você assiste, você não imagina nunca que o Fernando Diniz é um treinador daquela equipe. Ele está hoje conseguindo adaptar o seu trabalho a várias frentes, e fez isso que ele fez ontem perante a equipe do Cruzeiro. Individualmente, PH, um gol e uma assistência, um dos melhores do jogo. Cuesta, o primeiro tempo dele, eu achei ele em pouquíssimas oportunidades inseguro, mas depois entrou no jogo, atropelou, e hoje eu arrisco a dizer que a gente tem aí uma das melhores duplas de zaga do Brasil, porque junto do Cuesta, o Robert Renan ontem fez uma partida de almanaque. Como bem disse o Fernando Diniz, um dos melhores construtores do mundo. E tem um detalhe, tem 21 anos, tem muita margem de crescimento. E o Robert Renan não é um zagueiro só bom na hora das inversões de jogar com a bola no pé. Tem muita competitividade, tem muita chegada, em vários momentos a interceptou, teve cortes, enfim, uma baita partida. O Puma está se firmando ali na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura e Barros fundamentais para anular Lucas Silva e Matheus Pereira. Os dois cérebros dessa equipe do Cruzeiro, os dois toda hora chegando e chegando bastante. E à frente deles, Felipe Coutinho. Torcedor, se a gente fizer uma retrospectiva da chegada do Coutinho até agora, é nítido e claro que ele chegou no seu melhor momento. Eu tinha perspectiva na contratação dele que ele seria um diferencial muito grande dessa equipe. Inclusive, eu acho que eu estava muito otimista, porque lá no início tinha toda uma questão de adaptação. Agora eu já não tenho mais dúvida nenhuma. Ele está sim com possibilidade de pegar a seleção brasileira. O que ele faz com a bola, mesmo não tendo ao seu lado jogadores para que ele possa achar aquele último passe que ainda está faltando para ele dar muitas assistências no Campeonato Brasileiro, é demais. Ontem, no segundo tempo, quando o jogo virou essa trocação, teve um determinado momento que ele pegou a bola, botou embaixo do braço e conseguiu, de alguma maneira, quebrar o ritmo, que na teoria era o jogo que o Vasco estava precisando, e não esse jogo de trocação. O Rayan, mais uma vez, decisivo com um gol de cabeça. O Verratti, eu já falei, se doou muito
muito, mas não foi tão efetivo como em outras oportunidades. O mesmo vale para o Nuno. Depois das trocas, a equipe ficou mais acesa, não negociava mais tanto passe, mas mesmo assim, quando fez o 2-0 através do PH, essa força da natureza, o jogo foi para o bolso. Agora, um jogo importantíssimo contra o Palmeiras no Aliança. Quando eu erro, torcedor, eu faço questão de falar aqui. Mas quando eu acerto, eu também não vejo problema, alguma previsão falar. Tá faltando com humildade. Não, é apenas para afirmar aquilo que eu sempre falo. Eu não sou o dono da verdade, mas quando eu troco essa ideia com você aqui, eu tenho que fazer você pensar. Quando o Vasco começou essa sequência difícil aí que o Vasco teria, diante do rival, diante do Bahia, diante do Cruzeiro e diante do Palmeiras, eu fui um que falava assim, olha, eu não vejo isso aí como um bicho de 7 cabeças, porque equipes treinadas pelo Fernando Diniz, elas têm coragem e jogam, independente do adversário, do campo, do local e da fase da sua equipe. E mesmo o Vasco perdendo quarta-feira para o Palmeiras no Aliança, a gente passou essa sequência ileso. De 12 conquistar 7, tinha torcedor vascaíno que achava que o Vasco não ia conseguir nenhum ponto, pois o Vasco já conseguiu 7, tendo a possibilidade de conquistar 8, e 10 seria um cenário super favorável. O mais importante é buscar agora essas 5 vitórias para chegar nesse 45. Eu, particularmente, acho que da Sul-Americana, frouxo. Mas para quem ainda é pessimista, Vasco tem algumas rodadas para conseguir o seu objetivo. No próximo domingo, por exemplo, tem o Vitória em São Januário, um jogo inegociável. Para poder ir rodando esse elenco e fazer um trabalho de polimento para entrar o mês de dezembro com todo o elenco à disposição. Hoje, por exemplo, o Vasco poderia ter um elenco, olha só, torcedor, Thiago Mendes, Tietê, Matheus França, Andrés Gomes e David no banco. Há quanto tempo o Vasco não tinha um elenco com essas opções? Vou trazer mais. Com a volta do Piton, se ele não for titular, ele vai para o banco. Ou então o Puma. 6 excelentes peças de arrancada que a gente pode ter no banco aí para a sequência de temporada. É muito bom fazer uma janela boa e ter um elenco bom. E para aquela galera que sempre pega um pouquinho no pé, que não gosta da direção, do presidente, quem sabe hoje saem os bastidores e vão ter que mais uma vez ver o presidente lá junto com o time. Eu até já fiz um acordo esses dias sobre isso. Se o presidente aparece nos bastidores e o Vasco ganha, eu não me preocupo nem um pouco com isso, porque eu tenho certeza que, acertando ou errando, o Pedrinho, diante de todas essas dificuldades, merece sim viver esses momentos. Quem acha que ele não merece, eu respeito, tá tudo certo. Vascaíno não tá aqui para brigar com Vascaíno. Vascaíno tá aqui para comemorar com Vascaíno esse momento bom que a gente vem vivendo. Beleza, torcedor? Gostou dessa resenha de hoje? Ficou alguma coisa confusa aqui na prancheta? Deixa seu comentário embaixo, senta o dedão no like e compartilha, que a gente tá junto e tem mais uma semana de trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!